conversar com os cidadãos de Tijucas e os seus possíveis eleitores nessas eleições de 2020. Obrigado pela sua presença, Adalto. Boa tarde. Boa tarde, Matheus, Lopes. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui trazendo informação, informar a população, né, das nossas propostas de como governar o município de Tijucas, né. Quero agradecer a você, agradecer a toda a equipe do Fato Atual, né, e me colocar à disposição no sentido de que a gente possa trazer o máximo de informação para a nossa comunidade. Para quem não lhe conhece, Adalto, se apresente ao pessoal de casa. Eu sou Adalto Gomes, sou natural de Tijucas, né, 54 anos, sou casado com Jaqueline Vieira Golini, tenho 2 filhos, o Vitor Golini Gomes, o Vinícius Golini Gomes. Trabalhei durante muito tempo como professor, inclusive professor da Rede Estadual de Educação, sou formado em Educação Física inicialmente. Trabalhei também um bom tempo como policial rodoviário federal, né, do qual hoje sou aposentado, né, da Polícia Rodoviária Federal. Foram 21 anos na Polícia Rodoviária Federal, aqui nesse trecho da BR-101, aí na região de Tijucas, Itapema, Itajaí, até Florianópolis. Trabalhei um bom tempo. Na vida política, eu tive a oportunidade de ter 3 mandatos de vereadores, são 12 anos, né, como vereador, 3 mandatos de vereador, e nesses 3 mandatos de vereador eu tive a oportunidade também de assumir a presidência da Câmara de Vereadores de Tijucas, é uma experiência importante, né, para quem é vereador, assumir a Câmara. E também tive, nessa trajetória política, a oportunidade, né, disputei a prefeitura em 2012, quase ganhamos a eleição, e em 2015 eu tive a oportunidade de ser secretário, fui convidado a ser secretário de Saúde lá no município de Porto Belo. Isso foi muito importante, Matheus, porque trouxe para mim uma quantidade de informação, de experiência, né, e conhecer melhor o SUS, o Sistema Único de Saúde, no município. O secretário de Saúde é quem efetivamente gerencia, né, o SUS no município. Então, eu gerenciei lá em Porto Belo durante um período, e isso foi muito importante para mim conhecer melhor o sistema de saúde do município. E em 2016, né, eu aceitei disputar a Prefeitura de Tijucas, né, num acordo que fizemos com o grupo do PP, do DEM, né, e de outros partidos. Aceitei como vice-prefeito num compromisso de que 2020 eu seria então o candidato desse grupo político. Lamentavelmente não está sendo cumprido, né, essa palavra, mas eu então aceitei ser candidato a vice e ganhamos a eleição. Eu assumi como vice-prefeito a cidade e também, né, como eu tinha em cima do palanque assumido o compromisso de não ser um vice somente de reserva, que é a tarefa do vice, entrar em campo somente quando o prefeito precisar, né, eu entrei em campo, né, e assumi a Secretaria de Obras, né, e toquei a Secretaria de Obras. Acho que a gente tocou a Secretaria de Obras bem, fizemos bastante obras na cidade de Tijucas, né, e eu também acumulei essa experiência, né, de como administrar a cidade na parte de infraestrutura, de obras. Então, essa é a minha experiência. Sou o atual vice-prefeito, né, que também é outra experiência importante. Então, essa é a minha trajetória, né, enquanto cidadão e enquanto político no município de Tijucas. E por que o senhor decidiu se candidatar a prefeito do município de Tijucas? Como eu já tinha colocado, Matheus, já em 2012, após 3 mandatos de vereador, né, que eu acredito que fiz bons mandatos, sempre tive defendendo o interesse da comunidade, das comunidades a qual eu representei, praticamente da cidade toda, eu me coloquei, e o grupo político da época, né, que me acompanha até hoje, o grupo entendeu que estava na hora de colocar um nome como candidato a prefeito para fazer uma boa administração pela cidade. Então, já em 2012, quando eu disputei a prefeitura, a gente quase ganhou a prefeitura, né, eu já era candidato. Em 2006, eu novamente, né, já estava na trajetória de ser candidato
a prefeito, e aí acabei aceitando ser vice numa promessa de que em 2020, né, eu receberia o apoio do grupo político, né, do PP, do DEM, da época, que hoje é o PSD, né, já do PSD também da época, e que lamentavelmente não cumpriram. Mas eu já era candidato em 2016 a prefeito, acabei aceitando ser vice, portanto, a candidatura a prefeito não é uma coisa repentina agora, resolvi ser candidato a prefeito. É um projeto que já vem, né, não só meu, mas de um grupo político que me acompanha, hoje PL, republicanos, né, para ser candidato a prefeito por esse grupo. Então, já desde 2012 a gente vem nessa trajetória, né, de colocar-se à disposição da comunidade, né, com os conhecimentos que a gente adquiriu nessa trajetória, para ser um prefeito da cidade e fazer uma boa administração. Candidato, como tem sido o desenvolvimento da campanha até o presente momento? Nós estamos, Matheus, com o objetivo de, nessa campanha, fazer principalmente um momento de debate sobre os principais problemas da cidade. Alguns problemas crônicos, né, de longo tempo, e outros problemas recentes que foram se criando, né, na caminhada, porque uma cidade não se constrói de uma hora para outra. Então, nós resolvemos, nessa campanha, não fazer uma campanha de críticas, né, mas fazer uma campanha de debate sobre os principais problemas e apresentar para a sociedade o que nós, o nosso grupo político, PL, republicanos, entende que é o melhor a fazer nessas, né, da cidade. Então, nós estamos apresentando nossa proposta, privilegiando isso, tanto nos programas de rádio, como também na conversa diária com o eleitor, na conversa diária, né, com as lideranças empresariais, na conversa diária que a gente tem também pela mídia social, apresentar a nossa proposta de governo. Nós entendemos que a campanha começa a tomar as ruas, né, até o momento a campanha estava muito, né, parada no geral, e agora, efetivamente, aí nos últimos 20 dias, é que as pessoas começam a ter um interesse um pouco maior, né, pela discussão, né, das propostas de governo e até mesmo do próprio processo eleitoral. Então a gente está muito animado, né, porque efetivamente a gente está entendendo, né, que o eleitor começa a absorver, a entender a nossa proposta de governo. Extremamente importante para este momento é justamente os eleitores conhecerem as suas propostas. As propostas para políticas públicas visando o desenvolvimento do município de Tijucas. O que o senhor pretende fazer de ações mais importantes e com quais recursos e de que forma o senhor pretende implementar essas políticas públicas visando o desenvolvimento de Tijucas? Matheus, a gente entende que a cidade está numa fase, né, do desenvolvimento dela que tem algumas questões que são essenciais. Tem muitos problemas. Nós temos uma cidade com um nível de crescimento populacional, não é desenvolvimento econômico, é crescimento populacional muito grande. Nós aí partimos aqui nos últimos anos de 30 mil habitantes para 40, já estamos ultrapassando os 40 mil habitantes. Portanto, nós estamos num momento de crescimento, né, muito forte, crescimento populacional. E aí os problemas começam a aumentar. Entendemos que a questão de saúde, né, é efetivamente uma prioridade e o local, ou seja, a área que mais problemas tem. A gente tem aí a questão do fechamento, né, durante esse governo do prefeito Eloy, né, o fechamento da maternidade Chiquinha Galotti, o que gerou, com certeza, uma dificuldade muito grande para muitas pessoas, né, famílias que querem e têm o direito de que seus filhos nasçam aqui na cidade de Tijucas e que tenha, né, próximo de casa, um local onde possa, né, estar acontecendo o nascimento das nossas crianças. Temos aí, nessa questão de saúde, um atendimento no hospital São José, principalmente o atendimento de urgência e emergência, que precisa melhorar e precisa melhorar bastante.
porque a cidade está crescendo e a demanda é cada dia maior. Portanto, nós temos que estar, né, a administração municipal, a Secretaria da Saúde tem que estar atenta e tem que estar junto com o Hospital São José no atendimento de urgência e emergência. Nós temos também uma demanda muito grande na questão de creches, continua aí na educação infantil, né, a questão de creches, e também, né, nós temos a intenção de que as crianças do filho do trabalhador, filho das pessoas mais simples, não fique aí, né, vá de manhã na escola, à tarde não fique vagando pela cidade ou até numa convivência com setores aí do tráfico, que é um negócio complicado, né, para a formação das crianças. Então, nós entendemos que nessa questão da educação precisamos dar um salto de qualidade, principalmente a educação de tempo integral. Outro problema grande, né, que a cidade, no crescimento dela, acontece, Mateus, é a questão da falta de água. Não pode uma cidade, né, que tem uma grande quantidade de água bruta, quando eu falo água bruta, nós temos água de cachoeiras e água do rio Tijucas em abundância, né? E nós temos localidades, comunidades que ainda têm agora, nesses dias agora, tá, recentes, falta de água. Ou seja, diversos dias da semana falta água, a água não sobe na caixa d'água, né, das pessoas durante o horário normal, só às vezes somente de madrugada. Ou seja, em diversas localidades aqui de Areias, tá, localidade como Jardim Progresso, Mata Atlântica, Aldeia, diversos pontos da cidade, a gente constata na conversa com o eleitor, tá, quando a gente vai apresentar a nossa proposta, vai fazer a visita, a reclamação da falta de água. Então, só estou citando alguns problemas que eu entendo que são prioridades na cidade de Tijucas, tanto na área da saúde, que eu entendo que temos uma grande dificuldade, na área da educação, que nós precisamos melhorar, né, e na área de infraestrutura, na questão do saneamento, a questão da água é uma questão fundamental. Outro problema, Mateus, é que choveu na cidade de Tijucas, né, ainda tem alguns pontos, tá, em que alaga, né, vou citar a rua Raul Bayer Laus, alaga ainda até dentro da casa das pessoas, né? Então nós precisamos resolver esse problema da drenagem pluvial em pontos críticos da cidade que a gente precisa melhorar e muito. A gente, enquanto eu estive na Secretaria de Obras, fizemos muitas melhorias, mas nós temos diversos outros pontos ainda que a gente precisa melhorar. A gente tem que avançar nessa questão da drenagem pluvial, né? E vagas de creche, como já coloquei, né, que a gente precisa. Não tem mais sentido. Comunidade agora de Nova Descoberta, né, todos os mandatos foram e assumiram o compromisso de fazer uma creche, né? O prefeito assumiu também esse compromisso, né, e não fez. Agora, essa semana, diz que comprou o terreno. Quer dizer, agora, em cima do processo eleitoral, isso realmente é uma falta de respeito até com a comunidade, né, da Nova Descoberta. Que só agora, com a pressão do processo eleitoral, né, o prefeito toma, né, essa medida. Mas aquela comunidade tem todo o direito de termos, né, uma creche lá. Mas não é só lá, né? Lá, principalmente, mas temos que ampliar a quantidade de creches na cidade. Então, estou citando algumas das áreas que são prioritárias, né, para o município de Tijucas. Candidato, qual o seu planejamento para a mobilidade urbana de Tijucas? Com o crescimento habitacional, o trânsito está cada vez mais intenso. Você tem algum projeto para o trânsito de Tijucas? Nós temos o trânsito de Tijucas, a mobilidade, nós temos já um plano, tá? Um plano de mobilidade urbana já produzido, pago, né, no governo anterior e que precisa ser colocado em prática, né? Esse plano, ele tem como primeira questão de que o trânsito pesado não mais passe por dentro da cidade, que seja construído o anel viário sul, que já está projetado, o projeto executivo já está pronto.
Então, portanto, vai ser uma luta nossa, junto inclusive com os prefeitos eleitos da região, né? Eu eleito, eu vou procurar imediatamente os prefeitos para que a gente coloque entre as tarefas que a gente precisa fazer junto, né, é reivindicar junto ao governo do estado a construção desse anel viário para que o trânsito pesado da cidade de Tijucas possa passar pelo anel viário, que é um anel viário que pega ali na SC 410 em Nova Descoberta, faz uma ponte para o outro lado do rio e passa pelo sul, chegando até a BR-101, lá pela comunidade do sul do rio, né? Pernambuco, sul do rio. E nós precisamos também, nessa questão da mobilidade, e está no projeto de mobilidade, né, a construção de mais ciclovias. A nossa cidade, Matheus, ela é uma cidade privilegiada, uma cidade plana, uma planície fantástica para quem usa a bicicleta, né, para que as pessoas se movimentem de bicicleta. Então, eu trabalhei muito forte, enquanto agora secretário de obras, para que as obras que a gente fizesse pudesse ter, né, ciclofaixas. E nós queremos ampliar mais e mais, né, todas as avenidas que a gente conseguir, as ruas principais que a gente conseguir pavimentar, asfaltar, né, além da drenagem, fazer também ciclofaixa, ampliar a quantidade de ciclofaixa na cidade. Nós temos uma outra questão, que é importantíssimo nessa questão do planejamento na mobilidade urbana, que é a questão do transporte coletivo. Cidade de Tijucas hoje praticamente não temos transporte coletivo. Nós temos o transporte escolar, Matheus. O transporte escolar é uma das coisas que é garantida pelo governo federal, governo estadual e municipal. Tá? E o transporte coletivo, nós temos só 2 linhas hoje, que é subsidiada com valor pequeno, que é a linha da Itinga e a linha da Terra Nova, Campo Novo, Oliveira. Mas nós vamos fazer mais 4 linhas, já está planejado, eu enquanto secretário de obras, já fiz o planejamento e cobrei diversas vezes para que o prefeito executasse, né, a implantação dessas novas linhas, que é 2 linhas na área urbana, constante aqui, desde a região de Santa Luzia, né, até Juaia, pudesse fazer 2 linhas integrando essas comunidades, e mais linha também para o Timbé, né, comunidade do Timbé, linha também para a comunidade de Nova Descoberta, além da Itinga e do Terra Nova, Campo Novo, Oliveira. Ou seja, a implantação do transporte coletivo, ele é uma das tarefas para a gente botar em prática o plano de mobilidade urbana, que precisa melhorar. Nós temos, hoje a gente depende basicamente, Matheus, do transporte de automóveis, tá certo? É o transporte de automóveis, pouco transporte de bicicleta. Nós queremos ampliar as pessoas transitando de bicicleta e nós queremos ampliar também as pessoas transitando, né, com transporte coletivo, para que as nossas ruas não fiquem tão congestionadas e a gente tenha que investir tanto recurso, tá, para poder garantir aí o transporte individual através de automóvel. Então, bicicleta e transporte de ônibus, além do anel viário, tirado aqui das avenidas principais da cidade, principalmente a Avenida Beira Rio, tirar esse trânsito pesado daqui. Aí a gente vai ter que se juntar com os prefeitos da região para fazer essa tarefa. Então, na linha da mobilidade, a gente pensa desse jeito. Para as áreas da saúde, educação e assistência social, qual o seu planejamento, caso seja eleito candidato? Primeira coisa, na área de saúde, Matheus, nós temos que reabrir a maternidade Chiquinha Galotti. Estou sendo bem claro, reabrir. Nós vamos fazer contato, nós vamos sentar. A maternidade, a antiga maternidade Chiquinha Galotti, ela funcionava numa entidade privada. É uma entidade sem fins lucrativos, que era a congregação, né, das irmãzinhas, mas era uma entidade, ela é privada, sem fins lucrativos. Não é o hospital não é público, não é do município, nem é do estado. Portanto, para pensar a reabertura da maternidade, a gente vai ter que sentar, que reunir, e vamos ter que repensar
a questão do apoio que a Prefeitura vai dar, e também nós vamos atrás do Governo do Estado. Temos e vamos atrás do Governo do Estado, para que o Governo do Estado, o Sistema SUS, também nos dê sustentação, né, na sua rede cegonha, para que tem lá no SUS a rede cegonha, para que a gente tenha, então, uma maternidade na cidade de Tijucas. Se não houver acordo com o hospital, né, São José e Maternidade Chiquinha Galotti, se não houver acordo, nem que a gente tenha que abrir uma maternidade, construir um prédio ou alugar um prédio e abrir uma maternidade. O fato é que uma cidade de 40 mil habitantes, tá, passando de 40 mil habitantes, tem direito a ter uma maternidade. Inclusive, dentro do sistema do SUS, a gente poder ter aí, né, os municípios mais menores e mais próximos, como é o caso do município de Canelinha, Governador Celso Ramos, Porto Belo, também poder ter aqui na maternidade de Tijucas, né, uma futura maternidade, ter espaço aqui para o nascimento das suas crianças. Agora, o principal é o seguinte: Tijucas tem direito a uma maternidade, a população de Tijuca. Nós temos direito que os nossos filhos nasçam aqui. As mães, né, no seu momento de maior dificuldade, precisam, né, ser tratada com carinho, não tem que ser transportada para municípios vizinhos, às vezes até em situação de emergência, né? Como é o caso essa semana, levaram uma mãe, né, prestes a ter uma criança, para o município de Biguaçu, lá não houve atendimento, levaram para São José e no meio do caminho a criança nasceu. Ou seja, esse é um desrespeito com a cidade, com a população de Tijucas. Então, nós vamos priorizar essa questão da reabertura da maternidade. Só que a fila do hospital, ou seja, a fila do atendimento de urgência e emergência, em termos de se tratando de saúde, ela é também uma prioridade para nós, Matheus. Nós temos aí a cidade crescendo, num nível muito forte de população, e o atendimento no hospital precisa crescer no mesmo volume. Eu não culpo os trabalhadores do hospital, não culpo a direção do hospital, mas nós, poder público, junto com a direção do Hospital São José, e o convênio que eles têm com o SUS, em se tratando de urgência e emergência, nós precisamos ampliar. Ampliar a equipe de atendimento, ampliar, a quantidade de pessoas que faz o atendimento, desde médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, recepcionistas, inclusive a estrutura do espaço físico, e dos equipamentos para dar assistência numa situação de urgência e emergência. A pessoa, quando procura a urgência e emergência do hospital, ela está no pior momento da vida dela. E ela precisa ser bem atendida. E nós, o município de Tijucas, em se tratando de saúde, tem que priorizar isso, esse atendimento, para que a gente possa ter um atendimento melhor. Na quinta-feira passada, a minha mãe deu entrada no Hospital São José, já pela segunda vez, e agora, na parte da manhã, ela deu entrada novamente no Hospital São José. Na quinta-feira, após ela dar entrada, a gente até achou que era um terceiro AVC, ela já teve 2 AVC, eu fiquei ali do lado de fora, a cuidadora entrou, para acompanhar ela, e ali fora eu percebi, Matheus, tinha pessoas, conversando com as pessoas, tinha pessoas que estavam mais de 6 horas, tinha uma senhora ali que já estava 10 horas aguardando, o atendimento. Por quê? Porque entra as emergências e as pessoas ficam ali fora. Eu entendo isso, que tem que entrar quem está numa emergência maior, mas nós precisamos qualificar mais em termos de quantidade de prestadores de serviço ali no hospital. Então, essa questão da urgência e emergência também vai ser prioridade. E também vai ser prioridade, em termos de saúde, o atendimento que nós temos que ter nos postos de saúde. Os postos de saúde têm que estar mais e mais e mais sendo investido para que o cidadão lá seja melhor atendido, para que deixar a doença não acontecer, ou seja, a prevenção. Nós precisamos fortalecer. Nós temos também, que ter um centro de atendimento psicossocial, ou seja, quem tem uma pessoa na família, Matheus, que tem problema psiquiátrico, é que sabe o quanto é difícil. Eu tive essa oportunidade de aprender isso lá em Porto Belo, quando a gente criou o Centro de Assistência Psicossocial, chamado CAPS, e aí a gente começou a dar atendimento
para aquelas pessoas que tinham problema psiquiátrico na cidade. Fazer trabalhos manuais, com assistente social, com psicólogos, né? E, inclusive, tirar as pessoas do medicamento. Tá? Fortes medicamentos, que são normalmente medicamentos na área da psiquiatria. E aí a gente viu o valor que tem isso aí para uma família, né? Um espaço onde pode acolher e ir tratando essas pessoas, não como fazem hoje em dia, né, que são levadas para a Colônia Santana, né, nos momentos de crise, e isso realmente é deprimente e é um sofrimento muito grande da família. Então, é necessário que a gente, em Tijucas, a gente tenha um centro de assistência psicossocial, que está para ser montado, mas as coisas não estão acontecendo como deveriam. Eu quero, ainda na área, né, quero na área de educação, quero colocar prioridades. E a gente deve colocar prioridades. Prioridade para mim na educação, além da criação de creches, tá, de mais vagas em creches, e para isso nós vamos ter que ir junto ao governo federal, mas nós, principalmente da prefeitura, nós vamos ter que investir também recursos nessa área para ampliar a quantidade de creches. E eu toquei no assunto anteriormente da comunidade de Nova Descoberta. Nós, em primeiro lugar, fazermos a creche da Nova Descoberta, né, funcionar, uma creche, porque aquela comunidade já não tem mais o que pedir. Já vem há anos, né, pedindo uma creche, mas nós vamos fazer também em outros pontos da cidade que precisa. Nessa questão da educação, como eu falei, a educação de tempo integral. O filho do cidadão que tem uma condição financeira melhor, ele coloca o filho na escola particular, aí na parte da manhã, vou dar um exemplo, né, em termos de horário, na parte da tarde, Mateus, ele vai colocar a criança na escolinha de futebol paga, tá? Vai colocar a criança na escola de inglês, e o filho do pobre. Nós precisamos dar uma alternativa. Nós precisamos que essa criança não fique perambulando pela estrada ou até em convivência com setores do tráfico na nossa cidade, principalmente nas comunidades mais carentes. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer muitas escolinhas. Através do FIA, do Fundo da Infância e da Adolescência, eu quero fazer dezenas e dezenas de escolinhas para que as crianças, né, filhos das pessoas mais carentes, elas tenham tempo integral na escola. Vai de manhã e vai cumprir a grade curricular e na parte da tarde vai para a escolinha de futebol. Nós temos 5 campos de futebol que são municipais, fora as outras entidades que tem por aí, o Itatiaia, Areias, tem outros campos, né, que são particulares, mas nós vamos fazer convênio com esse pessoal, para que tenha diversas escolinhas de futebol, escolinhas de taekwondo, de karatê, de judô, escolinha de capoeira, né? Algumas já existem e nós queremos ampliar em quantidade. Escola, tá, de música, violão, violino, nós queremos investir dinheiro através do FIA, que nós conseguimos captar esse recurso aí. Inclusive, né, exemplo, a Cerâmica Porto Belo paga uma quantidade de imposto de renda para o governo federal. Esse recurso vai para o governo federal. Se nós formos, e esse recurso vir tudo para o FIA, tá, nós vamos conseguir investir em escolinhas para que a gente tenha as crianças em tempo integral. É um projeto importante para nós na área da educação e a gente vai implementar fazendo com que as crianças fiquem, a grande maioria das crianças fique tempo integral fazendo atividades boas, escola ou escolinha, né, que essas crianças têm. Então, estou citando aqui alguns exemplos na área da saúde e na área da educação, que são nossas prioridades, né, de governo. Complemento da nossa pergunta era também sobre as suas ações, possíveis ações para assistência social. O que você tem de pretensão caso seja eleito para o município de Tijucas? Na assistência social, nós temos os programas do governo federal que, mesmo estando num caminho, né, até de desmonte, mas ainda existe alguns programas importantes e nós queremos fazer acontecer esses programas, né, como o Bolsa Família, como o CAPS não, o
os nomes me faltaram agora, né? É o CAS e o CRAS, CREAS. CRAS e CREAS, desculpa, CRAS e CREAS. Né? A minha esposa trabalha com isso e agora me faltou os nomes. Fazer acontecer esses programas em Tijucas de forma completo é uma das grandes tarefas. Agora, eu não tenho dúvida que a gente não vai falhar em termos de assistência social, principalmente no momento que as pessoas estão vivendo. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. E no momento de pandemia, a quantidade de pessoas desempregadas, Matheus, é uma quantidade muito grande. Ah, mas eu visitei empresas aí que precisam de gente para trabalhar e não tem gente qualificada. Essa é uma outra discussão, tá certo? Agora, tem um monte de gente desempregada e nesse momento a assistência social não pode falhar. Tem que realmente dar assistência a essas pessoas. Assistência principalmente com bolsas de alimento para garantir. E nós temos um programa de renda mínima. Tá? A complementação do Renda Mínima Nacional, que é o Bolsa Família. A gente está propondo que a gente faça no município de Tijucas um complemento dessa renda mínima. Nós não podemos, no nosso país, né, um país rico como o nosso, termos ainda as pessoas na cidade passando fome. Então, portanto, a questão da renda mínima, ela precisa ser colocada, né, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Né? Outras duas áreas muito importantes são a cultura e a agricultura do município de Tijucas. O que você pretende fazer por essas áreas caso seja eleito? Matheus, eu até, no momento que vocês me apresentaram, né, as perguntas, até antes da gente começar o programa, eu estava observando essas duas questões estão colocadas de forma conjunta e, no meu entender, elas são bastante separadas. Eu queria tratar de forma separada. Primeiro, tratar a questão da agricultura como uma das áreas do desenvolvimento econômico da cidade de Tijucas. Indústria, comércio, turismo, agricultura, no meu entender, elas têm que ser tratadas como investimento, desenvolvimento econômico. E, portanto, no desenvolvimento econômico, eu quero deixar bem claro assim como indústria, comércio, né, e agricultura principalmente, e também o turismo, que eu entendo que são, no nosso município também pode ser explorado, mas eu quero tratar principalmente do apoio, né, à empresa, ao proprietário rural, do apoio a quem já está instalado. Eu tive visitando nessa campanha vou dar um exemplo, alguns ateliês de costura, né, algumas empresas que trabalham com costura. E nós constatamos o seguinte, falta mão de obra. Onde é que entra a prefeitura nessa questão da mão de obra? Olha, a prefeitura deve bancar, né, os monitores, os professores, para qualificar o máximo de mão de obra. Inclusive fazendo uma parceria com as empresas. Tá? Então, em se tratando de desenvolvimento econômico, em se tratando de agricultura, em se tratando de indústria e comércio, né, do desenvolvimento econômico, nós vamos investir o máximo possível na qualificação da mão de obra, nós vamos investir o máximo possível no apoio ao pequeno proprietário rural, tá? Para que ele possa estar fazendo a sua produção e a sua subsistência, né, através da agricultura. Então, é centrar, porque se fala muito, quando se fala em desenvolvimento econômico, em buscar empresas para cá. E nós temos aqui um leque de empresas que podem dobrar o número, né? Como esse caso dessa indústria aqui na comunidade do 15 de novembro, essa indústria de confecção, que ali eles podem dobrar, eles já precisam do dobro de trabalhadores, ou seja, estamos falando aqui em gerar emprego, e precisa de um pequeno apoio da administração para a qualificação da mão de obra, para ela poder se desenvolver. Né? Então, eu quero garantir que os agricultores, principalmente na área da agricultura, tenham total assistência, vão ter total assistência, nós vamos qualificar, inclusive, né, uma estrutura para dar assistência para os agricultores com maquinário, que hoje, né, é pequeno, essa estrutura, para que a gente possa ter no município de Tijucas, a quem já está instalado, a quem já é o proprietário, que tem apoio do governo municipal, da prefeitura municipal e terá no nosso governo. Aproveitando o gancho, já falamos de áreas que também são importantes para o desenvolvimento econômico do município de Tijucas.
Podemos citar a cultura, que pode com certeza movimentar também o turismo na cidade de Tijucas. Aproveito também para te perguntar sobre o que você pretende fazer para o desenvolvimento ou para o mantimento do nosso meio ambiente e para o desenvolvimento também de algo que é muito comum, principalmente no bairro da Praça, que é a cultura da pesca, a pesca artesanal, desenvolvimento da pesca, do meio ambiente e também da cultura do município de Tijucas. Quando coloquei a questão do desenvolvimento econômico, né, eu não citei a questão da pesca, tanto a pesca artesanal como a pesca industrial, né, mas em especial a pesca artesanal, que esse precisa de mais apoio do governo municipal. Portanto, quem já está instalado, né, como o pescador artesanal, quem já, né, vive disso, está em muita dificuldade na pesca artesanal e precisa do apoio do município. Às vezes, né, como é o caso, no meu entender, de Tijucas, nós precisamos imediatamente, em se tratando de pesca artesanal, pensarmos a dragagem, né, o que nós chamamos de boca da barra. Né? Até tem se apresentado aí algumas matérias nesse momento eleitoral, né, de gente gravando lá, passando a dificuldade que os nossos pescadores estão tendo de poder, com a sua embarcação, muitas vezes uma embarcação pequena, poder acessar o mar, né, e retornar para o leito do rio Tijucas, retornar inclusive para sua casa, e poder ir pescar e voltar, porque está totalmente, né, assoreado a boca da barra. Então nós vamos precisar priorizar no apoio a questão da pesca, do setor de pesca, principalmente a pesca artesanal. Nós imediatamente temos que pensar a dragagem do rio. E aí é claro que a gente, né, não tem recursos, nós vamos ter que apelar para o governo do estado, que tem não só recursos, como também tem infraestrutura, ou seja, tem estrutura suficiente para fazer isso. Inclusive a Cidasc antigamente tinha, né, dragas importantes que faziam essa dragagem. O fato é que é o seguinte, nós vamos ter que correr atrás disso meio imediato, logo que começar o governo também, para que a gente possa ter a atividade da pesca acontecendo ali. Né? E até para o pessoal do turismo, muita gente acessa, né, com embarcações de lazer, até hoje, né, até um jet ski tem dificuldade de passar ali na boca da barra, porque nós precisamos dragar. Então, para o desenvolvimento do turismo e também para o desenvolvimento econômico da pesca, tá, e para o desenvolvimento econômico da cidade, essa obra é uma obra prioritária. Faremos isso, e claro que eu vou querer, né, fazer muito mais pelo pessoal da pesca, mas aí nós vamos ter que sentar com o pessoal da pesca e ver quais são a lista de prioridades deles, de reivindicação deles, para que a gente possa. E eu queria, para complementar essa questão do desenvolvimento econômico, nós temos que estar em constante contato. Tá? Nós estaremos aí nos próximos dias, acho que é quinta-feira, tá? Estaremos lá na CIT assinando um protocolo, né, de entendimento do que a CIT-CDL entende que é papel de um governo. Esse é um entendimento, né, do setor empresarial. Nós estaremos lá assinando o documento, a gente já está estudando o documento, tá? Mas com certeza a gente, nossa forma de governar, Matheus, nós vamos estar em constante, né, reunião, conversa, para ver o que é as prioridades do setor industrial, do setor comercial, né, da cidade, dos setores do desenvolvimento econômico da cidade, para que a gente faça o desenvolvimento da cidade. Nós temos uma cidade bem localizada. Nós temos aqui o Rio Tijucas, que é uma oportunidade. O Rio Tijucas é uma oportunidade para nós. Nós temos a beirada do mar, né, o acesso ao mar, que é outra grande oportunidade. Então, Tijucas, ela está privilegiada com BR-101, com SC-410, em termos de localização e em termos de natureza geológica. Nós temos que aproveitar isso. Agora, temos que trazer o setor industrial, comercial, para pensarmos em desenvolvimento econômico, né, constantemente. E isso nós vamos fazer no nosso governo. Ou seja, vai ser um governo de diálogo constante com todos os setores da sociedade, mas em se tratando de desenvolvimento econômico, né, tanto na agricultura, na indústria, no comércio, no turismo, tá, na pesca, nós temos
esse compromisso de ser um governo constante de conversa. A outra coisa é a questão do meio ambiente. Tá? Nós não podemos estar fazendo o meio ambiente e destruindo, fazendo o desenvolvimento econômico, desculpa, e destruindo o meio ambiente. Nós precisamos, inclusive, fazer a fundação, né, de meio ambiente, instituir a fundação do meio ambiente. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Não só porque nós precisamos desenvolver o município, né, a economia do município, mas de forma sustentável, de formas a não arrebentarmos com o meio ambiente, nós precisamos ter uma estrutura que cuide disso, que cuide do meio ambiente, que é uma fundação municipal. Nós vamos instituir no nosso governo a Fundação Municipal do Meio Ambiente. E eu vou dar um exemplo da importância da fundação. A maioria das taxas de licenciamento, para você licenciar hoje um prédio, para construir um prédio no município, você vai lá para a antiga Fátima, que é o IMA, tá? Instituto de Meio Ambiente Estadual, e você vai pagar taxas, passar esse recurso lá para o governo do estado, tá? Quando esses recursos dessas licenças, e são diversas, poderiam estar aqui, tá? Mantendo inclusive uma fundação do meio ambiente e esse recurso circulando aqui no município, tá? Para poder. E isso também, uma fundação, permite que o tempo de licenciamento seja muito maior. E o setor da construção civil ter muito mais eficiência para poder construir, muito mais rapidez, para poder fazer os seus investimentos, né? E além da vantagem de que esses recursos circulam por aqui. Então, uma fundação do meio ambiente ela é necessária, principalmente para licenciar, né, essas atividades econômicas que hoje a gente tem que ir lá, né, passar esse dinheiro e ficar esperando lá que o IMA, que é um elefante, né, que demora para andar, né, para funcionar lá no governo do estado. Então, uma das prioridades na questão do meio ambiente é a fundação, a implantação da Fundação do Meio Ambiente. Candidato, você abrangeu as diversas áreas, comentando as suas ações, o que você pretende fazer por elas. E agora nós te questionamos, seu planejamento de governo inclui futuras obras para o município de Tijucas? Sim, nós entendemos que as obras, a infraestrutura, né, eu chamo de infraestrutura, mas as obras elas têm que também existir. É importante, eu não posso fazer um governo somente com obras de infraestrutura. Como eu falei, vou precisar cuidar muito da saúde, tá? E a estrutura hoje de uma prefeitura, ela, na sua grande quantidade de funcionários, ela é na área de educação, praticamente mais de 50% dos funcionários, quase chegando a 60% dos funcionários, tá, Matheus? É na área de educação, na área de saúde, ou seja, nós também, né, vamos fazer infraestrutura e vamos fazer obras importantes. Quero assumir aqui o compromisso de que, em se tratando de pavimentação, as principais avenidas da cidade, nenhuma ficará sem pavimentação asfáltica. Eu estou falando as principais avenidas. Você pega, por exemplo, uma avenida como a Avenida Hercílio Luz, não tem sentido essa avenida ainda não estar, né, pavimentada, asfaltada. Ela é uma avenida importante para uma região da cidade e o trânsito de veículos tem que estar acontecendo em cima de pavimento, de asfalto. As principais avenidas. E a segunda questão, Matheus, é em termos de drenagem da cidade. Tá? A macrodrenagem, ou seja, quando eu assumir a Secretaria de Obras do município, a primeira obra que eu iniciei, não consegui complementar ela 100%, tá? Não me permitiram, tá, enquanto secretário de obras e enquanto vice-prefeito, executar essa obra 100%, mas eu fiz, que foi a drenagem, a macrodrenagem da avenida, o canal de drenagem. O que permitiu, por exemplo, Matheus, que antigamente quando chovia na frente aqui, né, até porque a gente está aqui no teu estúdio, a gente está muito próximo à avenida, certo? Aqui na frente da Igreja Católica, na Avenida Hercílio Luz, chovia em 2017, alagava e ficava ali uma semana alagado. Em 2018 já não tinha mais esse problema. Nós conseguimos drenar, fazer um canal de drenagem na Avenida Hercílio Luz. Só que eu não consegui complementar. Não me permitiram que eu complementasse
né, essa obra até o Rio Tijucas para drenar com velocidade e todas essas águas aqui dessa região. Então eu estou tocando nesse assunto para dizer o seguinte: no meu governo a questão da drenagem, tá, ela vai ser realizada, a macrodrenagem. Porque tem hoje ainda localidades da cidade que deu uma enxurrada forte, alaga até dentro da casa das pessoas. Vou citar um exemplo, a rua Raul Baer-Laus, tá? Não foi feita a obra, não me permitiram fazer a obra. Quando eu digo não me permitiram, é porque enquanto secretário de obras, não é eu que decido onde é que vai ser feita a obra. Eu, muitas vezes, né, chamei de que deveria ser feita obra lá naquela rua e que ficou sendo postergado para frente. Muitas vezes pedi recurso para fazer a obra da avenida, a drenagem da Avenida Hercílio Luz, e ficou sendo empurrado com a barriga, né? Eu, no meu governo, vou priorizar essa questão da drenagem, tá? Antes de botar asfalto em algum lugar, tem que fazer melhor uma drenagem, porque senão depois vai ter que cortar o asfalto para poder fazer manutenção, e manutenção, e manutenção. E aí não fica boa a obra. Tá? Candidato, você já falou um pouquinho sobre as suas ações visando a geração de emprego e renda do município de Tijucas, principalmente o desenvolvimento econômico. Mas o que você pretende fazer para a geração de emprego e renda em Tijucas? Principalmente porque assim, ó, não cabe a questão da economia do país, né, e a gente tem que ter a responsabilidade no processo eleitoral de não ficar vendendo, né, sonhos que não é possível de realizar. Não está na mão do município, né, a questão específica da geração de empregos, tá, e renda. O município pode fazer algumas medidas que pode melhorar, Matheus, essa questão. Tá? É claro que a economia do país é que gera mais, né, emprego e renda ou menos. E a economia do nosso país, nesse momento, está realmente gerando desemprego, mais desemprego. Então, nós temos que ser muito claro. Qual é a tarefa da prefeitura, no meu entender, né, de fazer emprego e renda para as pessoas, de gerar emprego e renda? Nós temos uma tarefa muito grande que é na questão da qualificação profissional. Tá? A infraestrutura para instalar empresas e para fortalecer as empresas que estão instaladas aqui é uma das nossas tarefas para gerar emprego. Agora, principalmente em se tratando de emprego, a questão da qualificação profissional. Nós podemos e vamos fazer um programa forte de qualificação profissional em parceria com empresários. Citei o exemplo da empresa de confecção. O dono da empresa, os donos da empresa de confecção do Ceará Adalto, se você nos der um monitor, ou seja, um instrutor, né, de costureiras, nós emprestamos as máquinas, tá? E colocamos inclusive material, né? Linha, malhas, né? E material para poder qualificar a mão de obra. Ou seja, numa parceria, você pode ali criar 50, uma parceria. Não pode criar 50 sem emprego. Imagina se você fizer isso em escala maior. Chama os empresários de Tijucas, de alguns setores que estão em pleno desenvolvimento, como é o caso da confecção, né? E você faz uma parceria em que o município vai efetivamente fazer a sua parte, que é, né, nós contratarmos monitores, instrutores, né, para poder qualificar a mão de obra, por exemplo, no caso ali, costureiras. Então, nós vamos fazer isso, vamos fazer essas parcerias, vamos chamar o setor industrial, né, que é parceiro, alguns são parceiros. Claro que tem gente de todo tipo, né, Matheus? Tem gente que, né, para dar um carretel de linha não dá, mas tem gente que entende, que vai querer que precisa de mão de obra, portanto, ele também vai investir uma parte, né, que vai dar retorno para ele. Então, nós vamos ter uma parceria muito forte, vamos fazer no nosso governo, para fazer mão de obra qualificada, para apoiar principalmente aí a geração de empregos. Na sua opinião, o que é neste momento prioridade para o município de Tijucas? Matheus, eu toquei aqui no assunto, né? Diversas vezes eu acho que nós vamos entender o momento que a gente está vivendo. Eu acredito que no momento que a gente está vivendo,
de pandemia, de desemprego, né, de crise econômica, tá? O que a prefeitura vai fazer? No meu entender, primeiro de tudo, assistência social. São prioridades agora, imediatas. Assistência social. Ou seja, como é que você faz no momento em que as pessoas estão passando fome? Porque quem não está passando fome não sabe o que é a fome. Agora, quem está passando fome, nós precisamos dar alimento. Então, prioridade das prioridades, alimento para quem está passando fome. Prioridade das prioridades, saúde para quem está indo na emergência do Hospital São José e precisa do atendimento de uma pessoa da família e esse atendimento demora, é sofrido e às vezes as pessoas vêm a falecer, né? Porque não recebem o atendimento ideal. Nós não temos estrutura hoje no município para dar esse atendimento. Então, saúde é prioridade. O melhor atendimento no hospital. Terceiro, nós temos que reabrir a maternidade imediatamente, porque não tem sentido, né, que as pessoas não estejam sendo atendidas, né, no momento importante que nem esse, que é no nascimento. Prioridade, água. Não é possível que pessoas, quem tem falta de água na sua casa, sabe o que é prioridade. E um governo municipal, eu assumindo o governo municipal, eu vou estar com essas questões, tá, como prioridades. A gente tem que estar sensível à necessidade das pessoas, de quem precisa da prefeitura, né? Não adianta eu dizer que o desenvolvimento econômico vai gerar emprego, só que você não tem essa urgência de que eu tenho que comer hoje, né? A fome é urgente. Saciar a fome da pessoa, saciar a sede das pessoas, isso é urgente. Então, a falta de água, né, nós temos que colocar como urgência. A questão da falta de creche. A família quer trabalhar e não tem onde deixar a criança. É claro que tem gente que não tem essa necessidade, portanto, essa necessidade não é tão importante, mas para quem precisa, quem tem essa necessidade, quem conseguiu, estava desempregado, conseguiu um emprego, mas não tem onde deixar a sua criança, tá? A creche, a educação infantil é prioridade. Então, eu já elenquei aqui, se eu não estou enganado, 5 prioridades, né? Assistência social, matar a fome, o atendimento no hospital, a questão da maternidade, a questão da água, né? E a questão da creche. Estou citando já alguns dos exemplos que são prioridades. E não me tirem, né, o direito de dizer o seguinte: existe uma série de outras coisas que nós temos que fazer. Essa questão do emprego, nós temos que trabalhar forte. Mas o fato é que, quando você assume o governo, né, no dia seguinte, você não tem, né, carinho, você vai ter cobrança. E aí a gente tem que se virar nos 30. E eu tenho a responsabilidade, sei das minhas responsabilidades, assumindo a Prefeitura de Tijucas, eu vou estar trabalhando desde o primeiro minuto com essas prioridades. E por que você se considera preparado para ser prefeito do município de Tijucas? Eu estou há 35 anos me preparando. Dizer que eu estou preparado seria até arrogância da minha parte, mas eu estou há 35 anos me preparando. Desde o momento em que eu fui candidato a vice-prefeito com o homem da bicicleta, o seu Zequinha Souza lá, eu ainda nem, acho que não era nascido, né? Eu fui candidato a vice-prefeito, eu já comecei a conhecer melhor a cidade de Tijucas. Eu visitei casa por casa, tomei muito café, né? O povo recebe a gente muito bem, né? E em 1988, tinha 21, 22 anos, eu fui candidato a vice-prefeito. Então, desde lá, eu tenho me preparado para assumir essa tarefa. Quando eu fui presidente da Câmara de Vereadores, quando eu fui vereador, conheci mais a cidade ainda. Quando eu fui candidato a deputado, eu conheci a cidade e a região, os problemas da cidade, né? Porque para você governar a cidade, primeiro você tem que saber exatamente quais são as prioridades. Você não tem recurso para tudo. Então você tem que saber quais são as necessidades mais difíceis da população. Quando eu fui vereador por 3 mandatos, eu aprendi muita coisa. Me preparei mais ainda. Quando eu fui secretário de saúde em Porto Belo,
eu aprendi um pouco sobre saúde. Eu digo um pouco porque a saúde, você pode militar ali 30, 40 anos na área de saúde e não conhecer tudo, porque ela realmente é bastante complexa. Mas eu aprendi muita coisa na área de saúde. Quando agora secretário de obras no município, eu também aprendi muito, principalmente os problemas de infraestrutura da cidade de Tijucas. E como vice-prefeito, você conhece mais pessoas, você aprende mais coisas, né? Então, eu me sinto... Eu fui fazer uma faculdade agora, uma pós-graduação, em gestão de cidades. Eu fui me preparar, né, para conhecer orçamento, planejamento, arrecadação financeira, pagamentos. Ou seja, eu fui conhecer um pouco mais sobre como governar. Estou há 35 anos nessa tarefa, me preparando, e desde 2012 tenho me colocado à disposição em termos de candidatura, né, e espero estar, né, receber o voto de confiança do nosso eleitor de Tijucas para fazer 4 anos. Eu não quero, eu sou contra a reeleição, para fazer 4 anos, né, uma boa administração para a cidade de Tijucas. Estou colocando à disposição, né, para fazer uma boa administração. Candidato, agradecemos imensamente pela sua presença em nossos estúdios. Obrigado por compartilhar as suas propostas, não só conosco, mas com o pessoal de casa. É muito importante as pessoas conhecerem o que os nossos candidatos têm para ser realizado, visando o desenvolvimento do município de Tijucas. Agradecemos imensamente. E agora abrimos espaço para que você deixe uma mensagem aos seus possíveis eleitores, à população tijuquense em geral. Matheus, primeiro eu queria te agradecer demais a oportunidade, agradecer, né, a equipe do Fato Atual, que está organizando, né, essas entrevistas e que pode a gente, nessa conversa, poder aí trazer informação para a comunidade do porquê que a gente é candidato a prefeito. Eu queria, no meu agradecimento final, àqueles que estão nos acompanhando, né, e aqueles que vão ver a live, né, essa gravação, que observe o seguinte: o tempo todo eu tenho trabalhado sem críticas, né, e eu quero deixar, né, que as pessoas nos dê essa oportunidade. Eu não acredito na reeleição, né, portanto não estou pedindo 8 anos, estou pedindo 4 anos, uma administração para que a gente faça ela bem feita, tá? Porque a reeleição tem se demonstrado que ela não é positiva. Nós já tivemos experiência em Tijucas. O primeiro mandato, o cidadão vai bem. No segundo mandato, né, deixa de ir tão bem assim. Aliás, no segundo mandato não foi nada bem. Então, eu queria passar essa mensagem, né, de que a gente não é a favor da reeleição, não só porque sou candidato, né, mas já temos essa concepção já de longo prazo. E outra coisa, que o pessoal me desse a oportunidade para fazer uma boa administração. Tá? Isso é uma das coisas que eu gostaria de pedir ao eleitor, tá? Que a gente está preparado, a gente está trabalhando já há algum tempo, né? Preparado, eu até diria, né, que outros tiveram a oportunidade, que agora é minha vez. Né? Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu me sinto um pouco assim, está na hora de me darem uma oportunidade de mostrar para a cidade, de dar para a cidade, né, retribuir para a cidade os conhecimentos que eu tive a oportunidade de adquirir nesse tempo, enquanto cidadão daqui, enquanto vereador daqui, enquanto vice-prefeito daqui, enquanto secretário de obras daqui e secretário de saúde lá em Porto Belo. Ou seja, eu estou com informações, com experiência suficiente para a gente fazer uma boa administração. E eu peço a confiança, né, do povo de Tijucas, da população de Tijucas. A gente está concorrendo com o número 22, né, do Partido Liberal, número 22, agora no dia 15 de novembro. Muito obrigado pela oportunidade e que todos fiquem com Deus, né? Nós que agradecemos imensamente pela presença do candidato a prefeito do município de Tijucas nessas eleições de 2020, Adalto Gomes, tendo como vice-candidato o doutor Fernando pelo Partido Liberal, número 22. Esse mesmo espaço hoje dado
para o candidato Adalto Gomes será também disponibilizado aos demais candidatos do município, que já também estão recebendo os seus devidos convites, receberão também as mesmas perguntas, mesmo espaço de tempo, para virem apresentar as suas propostas. Agradecemos pela presença do candidato e pelo prestígio da sua audiência. E novamente pedimos desculpas a você, nosso telespectador, pelo atraso, e ao candidato Adalto Gomes, que foi extremamente solícito, aguardou para que entrássemos com todos os detalhes com esta edição do Jornal do Meio-Dia. E amanhã nós voltamos com muitas outras informações, nada confirmado se teremos a presença ou não de um novo candidato aqui em nossos estúdios, mas assim que possível também estaremos divulgando. Obrigado ao candidato, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós nos encontraremos amanhã a partir do 12h15 com muitas outras informações no Jornal do Meio-Dia. Uma excelente